Débora tinha acabado de organizar a mesa de jantar. Havia flores em um vaso, a luz estava perfeita iluminando o ambiente. O menu, o favorito de Paulo. Arroz à piamontese, medalhão de filé mignon e batatas noisette. Tudo havia sido comprado e preparado no mesmo dia, para que tudo estivesse fresco para aquele dia especial. Débora respirou o aroma do jantar, e percebeu que já estava faminta. Havia ido ao escritório improvisado em sua casa pela 4ª vez para chamar o esposo, e a resposta que recebeu foi igual às 3 anteriores. Já estou indo. Preciso apenas enviar esse e-mail. Mas que tanto de e-mail você precisa enviar que não pode passar um tempo comigo ao invés desse seu trabalho? Coisas do trabalho, Débora. Disse Paulo secamente para sua esposa. Débora ficou encostada na porta do escritório encarando Paulo com uma sensação de vazio. Pensou em como sua vida havia se tornado após o casamento. Nos esquecimentos das datas importantes, no tratamento dia após dia. Foi como se um pequeno filme passasse diante de seus olhos naquele momento. Um filme que englobava todos os momentos bons de antes do casamento, na conquista, na tensão e nos pequenos detalhes. Na emoção das palavras e nos encontros. Mesmo na ida a um barzinho, eram momentos que se tornaram parte de sua vida e que deveriam ser lembrados. E num piscar de olhos a cena mudou para o pós-casamento. A fidelidade ao trabalho por parte de Paulo que parecia ser mais importante que os breves momentos com sua esposa. Uma sensação ruim tomou o peito de Débora que suspirou fundo. A dificuldade de encontrar um tempo para passarem juntos, tendo em vista que havia dezenas de reuniões e apresentações online, e também presencial. A falta de carinho e principalmente a sensação de ter se casado com um estranho que não havia mais como sua mulher, mas sim como uma pessoa que deveria cuidar de suas coisas no horário que ele estivesse disposto a ceder sua atenção. Sua mãe e irmã sempre alertaram a ela que Paulo parecia ser um homem que não demonstrava seu carinho. Que apesar de terem tido momentos felizes, foi questão de ser adquirido por meio do dinheiro, e sem nenhum desejo sentimental. Débora passou a mão no rosto, olhou mais uma vez para Paulo na esperança que o mesmo deixasse o trabalho de lado, e lhe desse atenção naquele sábado, às 18h30. Não recebendo sequer uma ação com o olhar do mesmo, caminhou a passos largos até o outro quarto. Pegou uma mala e começou a jogar dentro várias peças de roupas e de 1 a 2 pares de sapatos. Voltou ao escritório e pegou sua carteira do lado do computador em que Paulo estava trabalhando. Isso pareceu tirar sua atenção que desviou o olhar para ela. Precisa da carteira para quê? Vai sair. Estou indo embora dessa casa. Você prefere ficar todo o tempo com seu trabalho. Deveria ter se casado com ele e não comigo. Espera, Débora. O que está acontecendo? Débora parou por um segundo, olhou fixamente nos olhos de Paulo, e perguntou o que ele faria no dia de amanhã. Domingo a gente vai para a casa de meus pais, ou dos seus. O que tem de mais nisso? Por que está agindo dessa forma? Débora ficou ainda mais brava, rangeu os dentes e continuou pegando suas coisas, percebendo que Paulo sequer havia saído da cadeira para impedi-la. Vou embora. Amanhã peço alguém para buscar minhas coisas. O que? Espera.
disse-se levantando da cadeira sem entender nada, mas percebendo que se tratava de algo sério que merecia sua atenção. Mas já era tarde. Com uma presteza, Débora pegou a bolsa e a mala que havia arrumado de qualquer forma, e saiu do apartamento. Paulo ficou em pé olhando fixamente para a porta sem entender nada e muito menos se deveria ir atrás ou não de sua esposa. Caminhou até a cozinha e viu a mesa toda arrumada, e posta para que pudessem ter um jantar romântico. Droga! O que foi que eu fiz? Disse-se lamentando pelo ocorrido. Já em sua mente apareceu um filme de como estava se dedicando mais ao trabalho que ao casamento. Estavam juntos há quase 3 anos, sempre com a promessa de não deixar o amor enfraquecer, e o que estava fazendo naquele sábado à noite? Trabalhando. Não estava dando atenção à sua esposa. Não a tinha chamado para saírem para ver um filme, ou jantarem fora por longos meses. Ficava em casa trabalhando enquanto ela lhe preparava sua comida favorita, e mesmo assim não obteve a atenção que precisava para se sentir desejada. Levou a mão esquerda à cabeça e coçou. Logo após ajeitou o cabelo, e foi quando reparou na folhinha do calendário. Havia um pequeno coração desenhado na data de amanhã, ou seja, domingo. Olhou no telefone, cuja capa era a imagem de sua esposa e eles juntos abraçados na praia. Abriu o calendário do celular e estava lá a informação de que faria aniversário de casamento no dia seguinte. Tentando ainda consertar o erro imperdoável que acabará de cometer, Paulo pegou o celular e começou a ligar para algumas amigas e amigos de Débora na esperança de a mesma estar na casa deles. Com a resposta negativa, resolveu ligar para sua cunhada, Verônica. Oi, Verônica. A Débora está com você. Ela não está com você? Estou preocupado. Poderia me dar essa informação? Não tenho certeza se devo comunicar alguma coisa a você. O que foi que você aprontou para minha irmã? Passa o telefone para ela. Quero falar com ela agora. Disse em tom autoritário, o que fez com que Verônica desligasse o telefone, e Paulo ficasse ainda mais inquieto sem ter notícias de sua esposa. Quem era? Perguntou Débora. Adivinha? O bosta de seu marido. Não sei por que demorou tanto tempo para perceber o quanto escroto ele é. Pare. Ele não é assim. Só se envolveu demais com os assuntos do trabalho. Se não quer que eu fale mal dele, então volta para ele. Estou magoada demais com ele. Mas se quiser posso ir para um hotel ou algum outro lugar. Disse Débora com lágrimas nos olhos. Não precisa chegar a tanto. Desculpe por ser tão má nesse momento. As duas deram um abraço e ficaram na sala conversando. Paulo sabia que precisava fazer alguma coisa. Pegou o carro e foi para o shopping, queria comprar alguma coisa para pedir desculpas à sua mulher. Nem percebeu que havia saído com uma simples bermuda e uma blusa de super-herói. Deixou o carro no estacionamento e se dirigiu para uma loja de flores que ficava próximo ao estacionamento. Parou em frente a um buquê de rosas brancas na tentativa de lembrar qual a cor sua esposa preferia. Um rapaz, percebendo sua apreensão, se aproximou e perguntou se ele gostaria de ajuda para escolher o presente ideal. Paulo contou o ocorrido como se aquele vendedor fosse seu amigo de infância,
e depois de desabafar enquanto olhava a vitrine, o rapaz chegou com um buquê de rosas na cor de rosa mesmo. Paulo achou o buquê bonito, e ainda na dúvida, se seria a cor certa, resolveu comprar assim mesmo. Após isso passou em uma loja de chocolate, e pediu para montar uma cesta de chocolates com os bombons favoritos de Débora. Será que falta alguma coisa? Perguntou para si mesmo, mas já estava sem ânimo para procurar, não queria perder mais tempo, e foi direto para a casa de sua cunhada. Chegando no prédio, o porteiro pediu que o mesmo aguardasse do lado de fora, até que houvesse liberação do proprietário. O que não ocorreu, pois Verônica decidiu descer o elevador e falar com Paulo próximo à portaria. Verônica, eu preciso falar com a Débora. Eu sinto muito pelo que eu falei mais cedo. Estava nervoso que não consegui raciocinar direito. Olha, Paulo, desde o início do relacionamento de vocês eu não gostava de seu jeito. Não sei o que aconteceu entre vocês dois, mas para que minha irmã saísse da casa dela daquela forma não há desculpas que possa compensar. Eu errei. Juro que isso nunca mais irá acontecer. Deixa-me falar com ela, explicar tudo. Prefiro que vocês conversem em outra data. A Débora está bastante magoada com você. A briga está recente, e acho melhor a poeira baixar um pouco. Quando as coisas estiverem mais tranquilas vocês conversam. Paulo não aguentou e começou a perceber que lágrimas rolavam em seu rosto. Ele sabia que se eles conversassem em outra data talvez não houvesse reconciliação. Pensou no quanto foi estúpido, e no quanto aquela sensação de dor em seu peito aumentava. Limpou os olhos e entregou os 2 embrulhos para Verônica para que ela desse à sua esposa. Cabisbaixo ele saiu do prédio, mas ficou sentado na escadaria do prédio. Verônica voltou para o apartamento que ficava no 3º andar, e foi recebida por uma Débora séria e ainda tristonha. E isso? O que é? O Paulo pediu para te entregar. Deve ter passado em algum supermercado, e comprou qualquer coisa para tirar o peso na consciência. Sim, pode ser. Ele não conhece mais do que mercado mesmo. Deixe-me ver. Abriu os embrulhos e os olhos pareciam que haviam recuperado o brilho. Suas rosas preferidas, em um buquê lindo e perfumado. Logo em seguida, abriu a cesta de chocolates, ficou admirada com o jeito que foi organizada. Havia um toque que fazia com que ela se lembrasse dele. Abriu um sorriso e perguntou o que ele havia falado. Queria te pedir perdão, mas preferi que ele falasse com você em outro dia. Para se acalmarem primeiro. Verônica, eu vou atrás dele. Preciso falar com ele, ouvir da boca dele, e ver se posso me sentir acolhida novamente. Se for apenas palavras sem sentimentos, o nosso fim já estará certo. As duas desceram juntas e foram para a frente do prédio. Viram Paulo ainda sentado olhando para o nada. Em outra ocasião o mesmo estaria manuseando o celular, mas naquele dia ele estava com um semblante triste pela situação. Débora se aproximou do mesmo e colocou a mão em seu ombro. Paulo se virou ainda com os olhos marejados e viu a mulher da sua vida bem à sua frente. Levantou e abraçou, um abraço firme, e um soluço cortou o silêncio. Me desculpe, meu amor. Eu fui um imbecil. Nunca deveria priorizar o serviço a você.
Eu prometo que nunca mais vou deixar que nossa vida perca o encanto. Vou lutar por nós dois, se ainda quiser assumir esse compromisso comigo. Sim, eu quero. Disse Débora beijando seu marido fortemente, e abrindo um sorriso por perceber que apesar do dia ter sido em parte ruim, estava finalizando de uma forma bem melhor.